Olá, tudo bem? Seja bem-vindo no canal Jonas Matemático. Meu nome é Jonas. Estamos aí para trabalhar hoje mais um conteúdo importantíssimo, que é a radiciação. A radiciação ela é muito importante aí no mundo matemático, né? E a gente utiliza ela em muitas situações. Então, como eu disse, é importante a gente entender de vez essa operação. E minha missão com vocês hoje é isso. Espero, quando vocês terminar, que vocês estejam aí. Espero não, tenho certeza que quando vocês terminar, vocês vão ter uma facilidade muito grande aí no que se diz a operação em radiciação. Mas antes de nós ver essa operação, vamos apreciar a vinheta. Vamos lá então, agora sim, nós vamos trabalhar sobre essa importante operação. A primeira coisa que temos que ter em mente é que a radiciação é uma operação inversa à potenciação. Então, antes de nós falar qualquer coisa, a gente tem que ter em mente isso. A radiciação é uma operação inversa à potenciação. Tá? Isso é muito importante para nós. Mas vamos lá. Que raio é essa de radiciação? A radiciação, nós vamos começar ela com a ideia de raiz quadrada. Vamos entender primeiro a ideia de raiz quadrada, aí a gente chega como que a gente opera e resolve essa operação. Primeiro, eu vou apresentar para vocês duas situações, problemas, que a gente vai resolver junto. A partir dela, a gente entende com facilidade a radiciação. Primeira situação, problema, é assim, ó. Jonas tem um terreno quadrado cujos lados medem 5 metros. Como ele faria para descobrir a área desse terreno? Então, aí Jonas, o que ele quer saber? Ele quer descobrir qual que é a área desse terreno. Vamos ver outra situação? Já João tem um terreno quadrado, cujo a área mede 25 metros quadrados. Como ele faria para descobrir a medida de cada lado desse terreno? Observa que aí nós temos duas situações bem parecidas, né? Mas não iguais. Né? Tem duas situações bem parecidas, mas não iguais. Isso é importante para nós. Porque a primeira situação, ele quer saber, na primeira situação, o terreno é quadrado. Tá? Os dois terrenos, na segunda situação também, o terreno é quadrado. Ou seja, nas duas situações, o terreno é quadrado. Porém, na primeira situação, ele dá a medida do lado, tá? E quer saber a área. Olha lá, ponto de interrogação é a área. Só que na segunda situação é o contrário, ou seja, é inverso da primeira. Tá? A segunda situação ele dá a área e ele quer saber o lado. Observa que uma coisa é inversa da outra. E observa que nas duas situações o terreno é quadrado. Vamos lá, então, na primeira situação? Então, primeira situação, o que é para fazer? Ó? Vamos reler de novo. Jonas tem um terreno quadrado, então ele tem um terreno aqui quadrado, que esse lado do terreno dele é o mesmo lado, mesma medida desse lado, e sabemos que quadrado ele tem que ter os quatro lados igual e tem que ter um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante para nós. Como ele faria para descobrir a área desse terreno? Como que ele vai saber a área? Mas o que é a área mesmo? A área é o que, gente? É lado vezes lado. Ou seja, quantos quadradinhos eu consigo fazer dentro desse terreno? Aí, ó, eu peguei aquele terreno lá, transportei para cá. Aqui tem quantos metros? Aqui tem 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Aqui tem quantos metros? Aqui tem 5. 5 unidades. Então, é isso que nós precisamos saber. Quantos quadradinhos que tem aqui. E como que a gente faz isso? Muito fácil, né? É só calcular a área. Como a gente calcula a área? Lado vezes lado. Que é a mesma coisa que a potenciação, que é o lado ao quadrado. Observa que a gente saiu aqui de uma multiplicação, chegamos numa potenciação.
Então, vamos lá. Como que a gente calcula? Eu sei que o lado aqui mede quanto? O lado mede 5 metros. Então, basta eu fazer o quê? No lugar da letrinha L, colocar 5. 5 vezes 5, 25. Mas posso escrever isso também em forma de potência. 5 elevado a 2. Tá? Então, 5 elevado a 2 vai dar quanto? 25 metros, tá? Aqui é metros. Então, é 25 metros. Observa que como nós fizemos, nós tínhamos a medida do lado, que era 5 metros, e achamos o quê? A área. Através de quê? Da multiplicação e da potenciação. Vamos ficar aqui mais com a potenciação, tá? Então, pela potenciação, eu falei, ó, que número que está... quando eu pego um número, multiplico por ele mesmo, o que acontece? Ele vai dar quanto? Vai dar 25. Foi isso que eu fiz aqui. Quando eu pego o número, multiplico por ele mesmo, o que acontece? Quanto que dá? Dá 25. Então, o que ele faz? Ele multiplica os lados. Vamos lá, segunda situação. Na segunda situação, como nós já comentamos, já João tem um terreno quadrado, também, igualzinho ao outro, né? Mesma situação, não, a primeira informação é a mesma, o terreno é quadrado. Só que agora, João falou que o terreno de João tem 25 metros quadrados. Então, aqui, ó, tem 25 metros quadrados. E ele quer saber o quê? Quanto que mede cada lado, ó. Como ele faria para descobrir a medida de cada lado? Como ele faria isso? Tá? Isso significa o quê? Que eu quero saber quanto que mede cada lado. Como que a gente vai fazer? Vamos lá? Então, aqui nós temos quadrado. Aqui nós temos 25 quadradinhos. A gente sabe quanto quadradinho tem aqui dentro. Só que a gente não tem a informação de quanto que mede cada lado aqui, ó. Não tem. É como nesses risquinhos aqui, ó. Não existisse. Vamos lá. Nós já sabemos que área é o que é lado vezes lado e que lado ao quadrado, lado vezes lado é igual a lado ao quadrado. Então, o que a gente pode concluir por isso aqui, ó? Que lado ao quadrado é igual a quanto? A 25. Por quê? Porque ele falou para nós que a área é 25. Como ele falou para nós que a área é 25, então ele está falando o que para nós? Que L ao quadrado é igual a 25. É isso que ele está falando. E o que ele quer saber? Ele quer saber como que ele faz para achar esse lado aqui, ó, esse L. Como que ele fala? Ou seja, que ele está falando assim, ó, que número elevado ao quadrado dá 25. Será que número que está elevado ao quadrado que dá 25? Ou seja, que número multiplicado por ele mesmo dá 25. Matei, ó. Essa que é a ideia de raiz quadrada. Muito fácil. Eu estou perguntando o que aqui, na verdade? Que número elevado ao quadrado dá 25? Ou seja, que número vezes ele mesmo dá 25? É quem? Racional? Nós já fizemos lá, ó. Que na verdade aqui é L, né? Que no caso aqui, ó. Que número que é elevado ao quadrado vai dar 25. No caso, ainda como é L. Vamos lá. Então, o número que é elevado ao quadrado, que dá 25, é quanto? É 5. Mas por que isso? É fácil. Porque 5 elevado ao quadrado é 25. Ó, aqui eu estou perguntando, ó, que número elevado ao quadrado é 25? É 5, né? Mas por que isso? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Observar que aqui, ó, a radiciação nos leva à potenciação. A potenciação nos leva à radiciação. As duas estão ligadas uma ao outro. Isso é importante para nós entendermos isso. Se a gente entender isso, todas as outras raízes vai ficar muito fácil. Vamos lá? Achamos aí, né? Então, lado mede, que número que é elevado ao quadrado dá 25? É 5. Então, lado mede 25 metros, né? Como ele faria isso? Ele deve procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá 25. É isso simples. Ele tá quando a gente quer calcular a raiz quadrada, é muito fácil. É só a gente procurar um número multiplicado por ele mesmo que dá o resultado que a gente está procurando.
tá? Ou seja, um número que elevado ao quadrado vai dar o número que a gente está procurando. Então, vamos mais a um exemplo? Vamos ver se a gente entendeu o que a gente comentou no slide passado. Vamos lá. 625. Então, vamos lá, mais um exemplo, para a gente treinar o que a gente viu até agora. Então, nós temos aqui, ó, qual é a raiz quadrada de 625? A raiz quadrada, o que eu estou perguntando aqui, na verdade? Que número elevado ao quadrado vai dar 625? Como que eu faço isso? Muito simples, eu vou procurando. Eu vou fazendo 2 elevado ao quadrado, dá quanto? 2 vezes 2 é 4. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Até a gente chegar ao número, aqui, ó, 625. Então, quando eu vou calculando aqui, eu vou perceber que o número que vai dar 600, que o número elevado ao quadrado, que vai dar 625, vai ser o 25. Por quê? Porque 600, pois, né? Por quê? 625, porque 25 vezes 25, ou seja, 25 elevado ao quadrado, dá 625. Ou seja, simplificando, o número multiplicado por ele mesmo, que dá 625, é quanto? É 25. Então, quando eu estou calculando raiz quadrada, o que eu estou perguntando na verdade? Estou perguntando que número elevado ao quadrado, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo, dá 625. Continuando. Agora vamos ver a definição de raiz quadrada. Tá? Vamos ver na linguagem mathematication, né? De um modo geral, para que A pertence aos reais e A é maior do que zero, o valor da raiz quadrada de A, indicada pela raiz quadrada de A, é um número positivo ou nulo, que, elevado ao quadrado, resulta em A. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Em modo geral, para que A pertence aos racionais. Aqui A pertence aos racionais, mas a gente sabe que o A também existe em outros conjuntos também, tá? E A é maior ou igual a zero. O A, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá? Como que a gente acha a raiz quadrada desse número? Ele que está falando isso, na verdade. Como que a gente acha a raiz quadrada desse número? Que a gente indica por raiz quadrada de A. Como que a gente faz isso? A gente procura um número positivo e igual a zero. Quando ele fala nulo, ele está falando que é igual a zero. Então, ele fala de número de zero em diante, isso que ele está falando. Que número que eu posso colocar aqui no lugar do A, que é de zero em diante, que vai resultar um número positivo. Bom? Então, é isso que ele está falando. Em outras linguagens, bem mais simples, né? Nossa, é o número elevado ao quadrado, que vai dar o valor que eu quero, tá? Que é 625. Vamos lá, continuando. Vamos treinar? Vamos ver se a gente entendeu isso. Qual que é a raiz quadrada de 81? Como que a gente vai fazer? Vamos lá, ó. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 elevado a 2, 4 vezes 4 é 16, depois a gente vai 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5 é 25, depois nós temos 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6 é 36, depois 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7 é 49, depois 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64, e depois nós temos 9 elevado ao quadrado, 9 vezes 9 é 81. 9 vezes 9 é 81. Então, que número que elevado ao quadrado vai dar 81? É o 9, ó. Por quê? Pois 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Tá? A raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 elevado ao quadrado dá 81. Ó, qual que é a raiz quadrada de 36? Vamos lá, o que nós fizemos? A raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado é 36. Ah, facinho agora, né? É 6, pois 6 elevado ao quadrado é igual a 36.
Vamos ao próximo. Qual que é a raiz quadrada de 121? Tá? Se a gente continuasse aqui, ó, a gente ia perceber que a raiz quadrada de 121 é 11. Por que 11? Pois 11 elevado ao quadrado é igual a 121. Então, a raiz quadrada é muito simples, é muito fácil. É só eu procurar um número que, vezes ele mesmo, vai dar o valor que eu quero. Então, vamos treinar mais um pouquinho? Vamos lá. Olha aqui, ó. Dei mais esse exemplo. Por quê? Porque o aluno, quando ele vê raiz quadrada não. Quando ele vê fração, né? Ou ver número decimal, ele já escabela, né? Principalmente numa raiz quadrada, né? Que loucura é essa? Não, gente, é muito simples, tá? Fração é uma coisa fácil, muito simples de ser trabalhado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Na raiz quadrada, basta eu fazer o quê, ó? Achar a raiz quadrada do numerador, ou seja, do número de cima, e achar a raiz quadrada do número de baixo, separado, se tiver alguma dificuldade. Mas se não tiver dificuldade, já pode achar aqui já direto. Então, qual que é a raiz quadrada de 484? Vai ser 22. Por quê? Porque 22 vezes 22 dá 484. Qual que é a raiz quadrada de 49? É 7. Por quê? 7 vezes 7 é 49. Ou seja, gente, quando a gente juntar isso, né? Pois a raiz quadrada de 484, 49 avos, é 22 sétimo. Por que 22 sétimo? Porque 22 sétimos elevado, entre parênteses, ao quadrado, é igual a 484, 49 avos. Simplesmente por causa disso. Tá? Aqui, sempre eu estou achando a raiz quadrada e estou fazendo o quê? E estou provando ela. Por que eu estou provando ela? Para que vocês percebam aí que a radiciação, gente, é atrelada em quê? A potenciação. Radiciação e potenciação depende da outra. Vamos lá, aqui outro exemplo. A raiz quadrada de 1,96. Quando eu vejo o número com vírgula, eu me assusto, né? Dentro de raiz quadrada, então, não, é muito fácil. Só que é muito importante a gente saber também que esse número decimal tem como eu transformar ele em fração, tá? Então, como que eu transformo? Eu copio 196, tiro essa vírgula e coloco aqui um número aqui embaixo, ou 10, ou 100, ou 1000. Mas como que eu sei que aqui é 100? Porque eu tenho duas casinhas decimais depois da vírgula aqui, do lado direito da vírgula aqui, tá? Então, é muito importante, muitas vezes, a gente saber como que a gente transforma em decimal para fração, em fração para decimal. Por quê? Porque isso tem situações em matemática que é muito mais simples eu trabalhar em número decimal. Mas tem situações que é muito mais simples eu trabalhar em fração. Como nesse caso aqui, é mais fácil eu achar a raiz quadrada desse número do que 1,96 centésimos. Então, como que a gente faz aqui para achar a raiz quadrada de 196 centésimos? Já falei, né? É só eu achar a raiz quadrada separada de cada um. Tá? Já, como que a gente faz isso? Qual que é a raiz quadrada de 196? Raiz quadrada de 196 é 14. Por quê? Porque 14 vezes 14 é 196. Qual que é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, gente, agora basta eu fazer o que agora? Pegar esse número, essa fração, voltar para decimal. Por quê? Porque o primeiro número que ele deu para nós lá estava em decimal. E para transformar isso em decimal é muito simples, né? Esse 14, quando não tem vírgula, ele está à direita do número. Se ele está à direita, aqui tem uma casa decimal, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez. A gente vai andar uma casa para a esquerda agora. Por quê? Porque tem um zero aí. Então, a raiz quadrada de 1,96 é 1,4. Mas por que isso? Pois 1,4
elevado ao quadrado vai dar quanto? 1,96 centésimo. Ou seja, 1 décimo ao quadrado é igual a 1,96 centésimo. Muito fácil, né? Vamos lá, mais um. O último aqui. Ó, nós temos a raiz quadrada de 0,36. É a mesma coisa. Tem vírgula, é raiz quadrada. Vamos transformar em fração. Então, vamos colocar 36 centésimo. Professor, por que centésimo? Porque, por causa do lado direito desse número, nós temos duas casas decimais. E agora, só extrair essa raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 36? Que número que vezes ele mesmo vai dar 36? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Dá 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. Ou seja, 6 elevado ao quadrado é 36. Mesma coisa é o 10. É o 100, né? Que número que é elevado ao quadrado vai dar 100? É o 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 vai dar 100. Agora, o que eu vou fazer? O professor lá está decimal. Então, vamos transformar isso em decimal. Copio o número. A vírgula está onde? Está à direita. Eu tenho que andar quantas casinhas? Uma. Eu vou andar uma casinha para a esquerda. Mas aqui não tem número. Quando não tem, coloco zero. O que nós descobrimos? Que a raiz quadrada de 0,36 é 6. Por que isso, professor? Pois 0,6 ao quadrado é igual a 0. Não, professor escreveu. É isso mesmo. 0,6 ao quadrado é a mesma coisa que 0,36. Espero aí que vocês tenham entendido isso, porque raiz quadrada é muito fácil, tá? Basta fazer o quê? Aquilo que eu comentei. É só eu achar um número que elevado ao quadrado resulta nesse número que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo aí, um próximo encontro nosso em outro conteúdo tão importante quanto esse.